plenitude de um amor, de um consolo. É isso que eu sinto. Ela nos traz um consolo e um alívio para nossas almas, que nós devemos buscá-la em todos os momentos de nossas vidas. Bom, boa noite, né? Boa noite a todos, meus queridos amigos, irmãos. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por estar aqui, por Ele ter me confiado. Deus misericordioso, que é bondade e amor. Ao nosso Mestre Jesus, que me sustenta e guia. Ao meu anjo protetor, que está sempre comigo. Aos espíritos dessa casa, que com certeza permitiram que aqui eu estivesse. A Simone, que vive me dando este desafio, que para mim, gente, é um desafio. Mas ela vem e fala, vai, não aceito não como resposta. E o Tiago, que não fica atrás, né? E daí a gente vem. E também, até numa situação como essa, às vezes eu me pergunto, por que eu? Mas, quando as oportunidades aparecem, as dificuldades, de qualquer natureza, seja ela um diagnóstico, seja ela uma perda, seja ela uma dificuldade no nosso dia a dia, um rompimento no trabalho, no matrimônio, enfim. Quem de nós que não se perguntou ou vai se perguntar, por que eu? Então é uma pergunta que eu não vou trazer a resposta, mas nós vamos juntos tentar entender um pouco. Então, na ótica espírita, o porquê eu nunca é obra do acaso, do privilégio arbitrário ou do castigo divino, mas sim o reflexo do amor soberano de Deus, operando através da lei de causa e efeito, do progresso espiritual. Deus não castiga, Ele educa. A dor atua como recurso medicinal que desperta o espírito para valores mais elevados, evitando que ele permaneça estagnado no egoísmo. E o espiritismo, que é o nosso consolador, ele diz que não é nada por acaso. Por mais difícil que seja, no momento da dor ou da angústia, conviver com essa máxima de que tudo na vida tem a sua razão. Então, nós devemos buscar sempre a Deus e a Jesus para tentar seguir essa máxima. Nada é por acaso. A doutrina, ela nos ajuda a entender melhor essa visão desse porque eu. Porque não é um castigo. A base para isso, ela está no conceito da justiça das aflições, no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 3. Nesse capítulo, o Evangelho, ele nos diz que Deus é soberanamente justo e bom. Toda engrenagem do sofrimento possui uma causa justa e educativa, nunca punitiva. Devemos ter em mente que a revolta e a desesperança, elas de nada nos auxiliarão. Pelo contrário, elas nos retardará, porque quando nós entramos nesse sentimento de desespero e revolta, nós retrocedemos, nós baixamos nossa frequência e isso pode nos atrapalhar na melhor tomada de uma decisão. Então, essas experiências corpóreas, nós temos várias. Nós estamos passando por uma nesse momento. Mas quantas nós já estivemos? Quantas nós ainda teremos?
Então, nós estamos vivendo um momento, por mais difícil que ele seja, ele vai passar. Ele não é eterno. A nossa vida, sim, é eterna. O Espírito é eterno. Então, nós devemos buscar sempre a prece, que é a nossa maior ajuda. É nunca nos esquecermos que Jesus é o nosso alicerce. Porque a primeira coisa que acontece no momento de dificuldade, quando nós não estamos alicerçados numa fé realmente embasada, é fugir, é culpar, é arrumar desculpas e se revoltar contra Deus e contra todos. Mas essa não é a solução. Então, vir aqui às segundas-feiras é muito importante, porque aqui nós temos o bálsamo do Evangelho, do estudo, de uma canção como acabamos de ouvir. Ela nos leva para um patamar de maravilhas quando a gente pensa e ouve, sente Jesus, que é indescritível. E depois tem o estudo, que vários de nós, me coloco como nós, que hoje eu estou aqui, tentamos trazer para vocês um pouco do que cada um tem. E tenha certeza que nós tentamos trazer o nosso melhor. Por isso contamos com a compreensão de todos. Mas para cada um a espiritualidade vai agir de uma forma. Ela vai fazer uma frase ter mais sentido, uma frase ter mais efeito sobre o seu momento. E vem também o passe fluídico. Nesse momento a espiritualidade cuida de você, cuida de cada um, de cada dor, de cada aflição. E a água fluidificada. Mas a doutrina nos ensina que não basta. Não basta por quê? Porque através da continuidade nos estudos, quem tem condições está convidado a vir no estudo presencial todas as terças-feiras, mas hoje nós temos inúmeras possibilidades, estudos online, palestras que ficam gravadas. Então, estudem para que nós possamos entender melhor as nossas dificuldades, para que nós possamos conviver melhor com cada situação que aparecer à nossa frente. E assim nós vamos conseguir conviver e superar dentro do tempo de cada um de nós. Às vezes eu tremo muito, viu, gente? E nós voltamos para o capítulo 5, que Cristo, muito sábio, um espírito iluminado, deixou as bem-aventuranças, que foi um capítulo onde ele trata de tantos assuntos fundamentais para alicerçar a nossa fé. E ele diz, esse é um dos textos mais bonitos, consoladores e práticos da doutrina espírita, porque no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec traz os esclarecimentos de vários amigos espíritos que trazem temas e assuntos desmiuçando esse capítulo, esmiuçando as bem-aventuranças. E vale a pena que nós nos aprofundemos em casa. Ele pega aquela famosa frase de Jesus do Sermão da Montanha e explica por que quem sofre pode ser considerado bem-aventurados. Então, nesse capítulo, ele nos traz de uma forma muito didática, mostrando para nós que o estudo do Evangelho, ele é nosso elixir, porque através dele nós sabemos que Cristo está conosco a todo momento. Nas nossas dificuldades, nós iríamos passar o desespero, mas na caminhada do progresso, nós temos que passar por todas as dores. Nós somos espíritos imortais e nós temos que ter o aprendizado da dualidade
que é o planeta Terra. Nós temos que passar pelas diversas provas para nós sabermos se realmente nós temos condições ou não. Então, nós temos que buscar, sim, através do Evangelho, através das preces, a continuidade nesses estudos. E no capítulo 5 do Evangelho, nos motivos de resignação, bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Jesus indica ao mesmo tempo a recompensa que espera os que sofrem a resignação. A resignação é nós passarmos pelas dificuldades. Todos nós passamos, mas é não parar nela. É não viver a dor, o sofrimento. A dor existe, mas o sofrimento é opcional. Então, é isso que eles nos ensinam, que nós devemos ser resignados. E entender também que considerarmos que somos felizes por termos alguns sofrimentos. Por mais difícil que seja essa máxima, o sofrimento, ele nos traz o depois, o como nós vamos superá-lo, o como nós vamos passar por ele, o como nós vamos realmente viver esse pós, sem deixar que isso nos destrua. Porque tem muitos que se afastam tanto de Deus, que se afastam tanto das bem-aventuranças, das palavras, e daí a vida se torna ainda mais difícil. Nós vivemos num planeta onde a espiritualidade, tanto positiva quanto negativa, convivem conosco a todo momento. E a baixa vibração, quando nós nos deixamos levar pelas negatividades da vida, nós baixamos o nosso escudo de amor e proteção. Nós nos afastamos dos nossos protetores. Nós deixamos de fazer as preces tão importantes para nos sustentar. E com isso, quem ganha margem? Quem ganha força? A negatividade, que convive conosco. E ela vai entrar na vibração que nós tivermos. Então, existe sim uma maneira de não permitir que ela nos atinja. É orando e vigiando. Todas as vezes eu uso essa frase, porque ela é para tudo. Nós temos que estar atentos. Nas horas mais difíceis nós vamos ser colocados à prova. E não vamos perder o ano, porque nós fomos indisciplina, deixamos de lado, né? Acabamos deixando a má frequência tomar conta, deixamos de fazer nossas preces, e com isso a energia negativa acaba fazendo ali a sua morada, né? E ela vai buscar no seu íntimo aquele pedacinho que você ainda não trabalhou para fazer dele um tormento nas nossas vidas. Não permitamos jamais. Então continuemos firmes. E Deus não pune ninguém, né? Nós temos que mudar essa ideia de um Deus castigador. Deus é amor, é justiça e misericórdia acima de tudo. A dor e as dificuldades da vida não são punições, mas sim ferramentas educativas para o nosso progresso moral. O Espiritismo explica que a bênção não está no sofrimento em si, mas no que ele produz na alma e na certeza de que a dor na terra é temporária, enquanto o aprendizado do Espírito é eterno. Se a gente for prestar atenção nesse parágrafo, olha quanta profundeza ele traz. Bom, dizer que a gente tem que mudar esse conceito, que Deus não é castigador, isso aí a gente já vem trabalhando há muito tempo, né?
Esse é o Deus do Antigo Testamento. Hoje nós buscamos o Deus do amor. Nós falamos no Deus de misericórdia, de bondade. E quando nós nos referimos a Ele, é o consolo dos nossos corações. Mas a dor e as dificuldades não são punições em muitas das situações, quando nós realmente conseguimos fazer dela um aprendizado. Após tantos sofrimentos coletivos, por isso que o Espiritismo ele é muito importante, que ele nos leva a várias reflexões para que a gente tente minimizar esse nosso hoje. Nós somos espíritos imortais. Nós já passamos por várias vivências. Se nós pensarmos na evolução da humanidade, em quantas dificuldades a humanidade já passou coletivamente, né? Se nós formos pensar quantas guerras, quantas desavenças religiosas, quantas torturas. Se a gente voltar na história da humanidade, muitas atrocidades. E quem garante que nós não estivemos em várias delas? Nós somos espíritos imortais, nós passamos por várias vivências. Para nós estarmos aqui hoje, nós estivemos nesses cenários. E ao estar neles, nós tivemos as nossas culpas, cometemos os nossos desatinos da época, talvez. Não tragamos isso como uma tortura, não é isso que eu quero expressar. Eu quero expressar que nós estamos evoluindo. Se nós vermos e pensarmos nas nossas vidas hoje, por mais difícil que seja o sofrimento que hoje nós passamos, quanto mais nós não passamos em décadas, em centenas, em milhares de vidas atrás. E nós estamos aqui. De certa forma, nós superamos, pois nós tivemos a oportunidade de estarmos aqui, numa casa espírita, ouvindo o Evangelho, compartilhando com amigos. Olha quanto nós evoluímos e quanto somos agraciados pela bondade de Deus, independente do que tenhamos feito em nossas vidas passadas. Hoje nós temos momentos difíceis, mas as dificuldades coletivas nos têm chegado até nós, dado uma ou outra que faz parte da evolução do planeta. Mas hoje, quando nós olhamos essa sala, quando nós pensamos na nossa vida, quando nós pensamos nas nossas dificuldades, nós temos esse alicerce. Nós temos esses amigos que aqui estão. Porque tenham certeza, qualquer um de nós aqui, a hora que alguém chegar pedindo uma palavra, um abraço, esses irmãos que aqui estão darão o melhor de si. Porque nós estamos no caminho do progresso, da busca, do aprendizado, do querer ser melhor a cada dia. Isso nos ajuda muito no porquê eu. Quando nós colocarmos nossa cabeça no travesseiro, quando nós fizermos a nossa prece e pedir, esteja comigo, não está fácil, não me abandone, com você eu consigo, vocês terão a ajuda necessária. As cicatrizes com certeza ficarão. As dores, elas existem. Mas o que nós aprenderemos com isso vai ser muito mais profundo. E nós nos fortaleceremos, com certeza.
E por que sofremos? O sofrimento, ele tem duas origens que Kardec nos traz. O Espiritismo nos mostra que todas as nossas aflições têm duas fontes bem claras. Causas atuais, que é a colheita do hoje. São as dores que nós mesmos criamos nesta própria vida. Acontecem por conta da nossa imaturidade, do nosso egoísmo, da falta de paciência, imprudência, excessos ou escolhas erradas. Que nós estamos aqui, nós viemos com o véu do esquecimento, né? Devemos ter feito várias combinações antes de vir, e chegando aqui, nós nos deparamos com a vida real, onde nós temos os desafios diários, onde nós temos os nossos vícios da humanidade, que é o egoísmo, a inveja, a ganância. Nós convivemos com tudo isso diariamente. Em várias fases das nossas vidas, quanto mais jovem ainda nós somos, não me levem a mal os jovens, é que quando a gente é jovem, a gente é impetuoso, a gente tem mil sonhos, a gente quer tudo e às vezes não pensa em como. Às vezes a gente é inconsequente no nosso querer. E a espiritualidade que nos ajuda e muito, assim, ele está perdendo foco, está perdendo o rumo. Daí às vezes vem a vida e dá uma rasteira na gente. Daí é onde vem as dificuldades. Mas muitas das vezes essas dificuldades nós adquirimos aqui mesmo, nessa própria vida. Por nossa invigilância. Às vezes que nós poderíamos ter sido caridosos, compreensivos e deixamos o egoísmo falar mais alto. Esse é o nosso maior câncer. O câncer da nossa personalidade egoísta, que não olha o outro, que não pensa no futuro. Então, nós temos que muitas das vezes estava no auge de uma vida material bem-sucedida e de repente está na roça. Um investimento que não deu certo, uma rasteira que alguém lhe passou. Inúmeras são as possibilidades. Mas como que a gente vai reagir com relação a isso? Vamos erguer a cabeça, fortalecer e seguir em frente, porque tudo passa. A gente não pode desistir, porque isso também vai passar. Então, tenhamos a humildade de olhar para a nossa vida atual, que essa a gente lembre muito bem, e refletir. Será que o que eu estou passando hoje tem alguma coisa a ver com o que eu fiz há uma década, uma consequência? Respira fundo, retoma o leme da sua vida, porque você teve uma oportunidade de acordar, de corrigir e de tomar o rumo da sua reforma íntima. Você ainda não foi reprovado, porque aqui estamos, é porque nós ainda estamos ou de recuperação, ou repetindo mais algumas provas, mas nós ainda estamos aqui. Então, cabe a nós direcionar, né? E mais uma vez voltar a pedir o auxílio, pedir a força para refazer aos poucos, talvez não com tanto glamour, mas com a cabeça tranquila, que você está fazendo o seu melhor, que nós estamos fazendo o nosso melhor. E o recomeçar faz parte de todos nós. A vida é um recomeço.
E temos as causas anteriores, que é a colheita do ontem. Essa é o estudo que vai nos auxiliar nesse entendimento. Porque são as dificuldades que nos parecem justas pela vida que eu tenho hoje, neste momento de vida, nesta encarnação. Porém, tem coisas que não têm explicação nesta vida, como nascer com uma doença grave, passar por fatalidades sem ter feito mal a ninguém. É onde vem aquelas inúmeras perguntas. Mas por que a pessoa sofre tanto? Ela sempre foi tão boa. É difícil, mas só o estudo vai nos ajudar a entender um pouco melhor isso, a não se revoltar, a ter resignação. A reencarnação explica que essas dores podem ser reajustes ou testes decorrentes de aprendizados e erros das existências passadas. E a reencarnação não é fácil de ser compreendida, e até por muitos de ser aceita quando entra nessas dificuldades. Mas somente através do estudo e da compreensão da reencarnação é que a gente pode entender, porque Deus é justo, bondoso e misericordioso. Como nós justificaríamos tanta indiferença, tanta doença, tantas pessoas passando por coisas inexplicáveis nesta existência? Somente através do estudo, do Consolador, que é o Espiritismo, que a gente pode tentar entender e nos fortalecer para seguir em frente. E nós vemos que tem pessoas que essas dificuldades chegam na família e fortalece de uma tal forma que nós não sabemos dizer como que eles conseguem forças para continuar vivendo aquela dificuldade. É porque elas também estão sendo preparadas para isso. E nós podemos pensar que talvez essas dificuldades venham para nos ensinar a ter paciência, a sermos mais humildes, a termos empatia, a olhar a dor do outro. Porque não é só a grama do vizinho que é verde, a nossa também pode ser. Então, vamos pensar nas causas, que todo sofrimento ele tem uma razão de ser, sem revolta, sem negatividade, e sim com resignação. É através da reflexão, do estudo, da busca de um direcionamento, é que a gente vai conseguir superar. E daí vem como reagir diante das dores. A doutrina nos faz refletir sobre como são as reações humanas. A gente está falando da humanidade, né? Como nós, seres humanos, reagimos. Com a revolta, como a gente já falou, o maltrapilho espiritual, aquele que tudo renega, tudo condena, acha desculpa para tudo. Maldizer a sorte, culpar a Deus, isso só dobra o peso do sofrimento e nos faz muitas vezes repetir de ano na escola da vida. Porque nós estamos num planeta escola, né? Vocês já ouvimos isso inúmeras vezes, que nós estamos aqui para nos aprendermos, para nos melhorarmos, para sermos pessoas melhores. Então, diante de tudo que nós já vimos, está claro que nada é por acaso, de nada adianta lamuriar, revoltar, deprimir, porque a depressão ela vem cavalar nos dias de hoje.
Então nós temos que tomar muito mais cuidado, porque a modernidade, a vida moderna, ela vem ainda dificultando ainda mais a maneira como nós podemos passar pelas dificuldades. Então a gente deve ficar muito atento a isso. E sofrer diante das situações, a gente não pode terceirizar os motivos. Nós temos que olhar para o espelho, buscar forças e encarar a vida, porque ela continua. O ser humano que não conhece a imortalidade da alma e a justiça das leis divinas tende a se sentir como uma folha seca, arrastada pelo vento do destino. Se algo dá errado, ele culpa o vizinho, culpa o governo, culpa a família e culpa a Deus, culpa a todos. Mas nós não precisamos de culpados, nós precisamos passar pelas dores, sem buscar culpados. A doutrina espírita, ela nos devolve as rédeas da nossa história, através de 2 conceitos fundamentais que a gente já conversou tanto e conhece bastante: o livre-arbítrio e a lei de causa e efeito. Então, livre-arbítrio são as escolhas que nós fazemos. É como nós escolhemos viver e passar, corrigir ou errar. Então, tenhamos o nosso livre-arbítrio como uma responsabilidade muito grande. E a lei de causa e efeito, que é o que nós conversamos já aqui mesmo. Nós estamos plantando o nosso amanhã. O que nós estamos colhendo hoje, nós temos sim condições de minimizar. Nós temos sim condições de torná-lo mais suave. Como? Através da fé, através da caridade, através da bondade ao próximo, através de atos concretos que nos façam pessoas melhores. Com isso a gente consegue minimizar o que nós plantamos, o que é o que nós estamos colhendo. Mas nós temos que ter mais claro ainda, é que nós estamos semeando o nosso amanhã. Nesta vida e nas próximas. Como diz, a semeadura é feita, é opcional. A colheita é certa. Nós colhemos o que nós plantamos. Então hoje nós temos nas nossas mãos, nas nossas vistas, nós olharmos para a nossa vida e vermos o que a gente está plantando. Eu estou no caminho certo. Que bom. O que eu vou ajustar? É o meu amanhã que está em jogo. Eu vou voltar daqui a um tempo, na próxima, né? Se eu fizer as coisas direitinho, eu volto. Eu vou voltar com uma vida melhorzinha, porque eu estou tentando fazer tudo certinho. Estou buscando o amor ao próximo, né? Então, é isso. É consequência. O livre-arbítrio é nosso, né? Mas as leis de causa e efeito, elas são concretas. Vamos cuidar bem do nosso amanhã. E é isso. O olhar para a vida futura. A Terra é uma escola temporária, um hospital de almas. Por que almas? Porque as almas temos nós que estamos vivos, encarnados. Então nós temos almas. E nós estamos no hospital, onde aqui a gente está cuidando das nossas feridas de hoje, de ontem, de vidas pregressas, né? E por ser um hospital, ele também aqui é temporário. Essa vida material, ela é temporária. O que é eterno é a vida espiritual. Quando olhamos o sofrimento com a lente de uma única vida, tudo parece muito injusto.
Eu só tenho essa vida. Eu fiz aqui, eu estou tentando melhorar, eu estou tentando arrumar, mas não está dando certo. Mas não, continua tentando. Faça hoje sim o seu melhor, porque você não está fazendo só para hoje, não. Quando colocamos a lente da imortalidade da alma, do espírito, percebemos que a tempestade dura um instante, comparado à eternidade de paz que se constrói com a superação. Olha como traz o esclarecimento, como clareia a nossa mente quando a gente pensa, nós estamos fazendo por uma eternidade. Então, vai passar. Tudo passa. Esse sofrimento, essa dificuldade, ela vai passar e amanhã eu vou estar em outra condição. Porque qual que é o nosso objetivo? O que o Cristo nos deixou? Que nós seremos espíritos perfeitos como Ele. Então nós devemos e continuar tentando, melhorando e corrigindo, porque não é só essa. Nós estamos nessa escola primária ainda, mas todos nós almejamos aí muitos outros avanços pela frente, galgamos chegar um dia, daqui a milhares, centenas, não sabemos quanto, mas pertinho de Jesus, com as nossas escolhas, com as nossas semeaduras e com as nossas colheitas. Sejamos, sim, merecedores do que o Cristo nos ensinou. Nós somos livres para semear o que quisermos, mas somos obrigados a colher o que semeamos. Somos espíritos no início da caminhada, porque como Jesus nos disse, sede perfeitos, assim como o vosso Pai Celestial é perfeito. Todos nós poderemos chegar num futuro distante à perfeição de Jesus. Ele nos ensinou que nosso futuro é ser como Ele, mas ainda temos longo caminho a percorrer. Não desistamos. O caminho é longo, mas nós já estamos agora numa situação, numa condição, num planeta melhor. Nós já estamos aprendendo, nós já temos o intelecto mais avançado para entender melhor os ensinamentos que ele nos deixou há 2000 anos atrás. Nós temos o Espiritismo que veio para desvendar muitos dos ensinamentos que o Cristo nos deu. Nós temos milhares de almas preocupadas em nos deixar um legado que vai nos ajudar. Então não percamos essa oportunidade. Todos nós somos capazes. Nós somos centelha do mesmo Pai. Se Ele nos deu todas as condições de sermos como Ele, é porque nós podemos chegar lá. E temos também, não falar somente em sofrimento, nós temos o porquê eu nas bem-aventuranças e na gratidão. Então, o que nós gostaríamos também de trazer hoje? Que o Espiritismo ensina que fomos criados para a felicidade e a perfeição. Então, seremos, sim, espíritos felizes e perfeitos, onde não haverá dor, não haverá a maldade, porque nós já teremos depurado esses sentimentos negativos. E nós chegaremos lá.
A dor é transitória. O estado natural da alma madura é a paz e a felicidade. O estado natural da alma é uma felicidade que nós talvez ainda não consigamos mensurar. A nossa capacidade de entendimento ainda é rasa. Mas nós devemos continuar buscando essa felicidade que é plena e é leve. E é somente através da fé, da oração, da prece, do estar em contato com a espiritualidade amiga, é pedir com o que você tem de mais profundo no seu coração. Se nós pedirmos, nós não vamos ser desamparados. Então a gente tem que pedir sim. Peça a Deus, a Jesus, a seu Espírito protetor, a espiritualidade amiga dessa casa. Vocês são frequentadores, então, cada vez que vocês pedirem algo à espiritualidade da casa, ela sabe quem você é. Ela não vai te dar a solução dos seus problemas. Ela talvez te dê uma serenidade que você busca e procura e de repente ela chega. Eu consegui resolver o meu problema. Nossa, que maravilha! Por quê? Porque você soube pedir. Você não deixou de pedir. Quem recebe saúde, recursos materiais, facilidade de aprendizado ou um lar harmonioso, ele não é o favorito de Deus, mas sim um administrador dos bens do alto. Temos muita responsabilidade com as bênçãos recebidas e devemos, através da caridade e amor ao próximo, fazer multiplicar essas bênçãos. Muitas das vezes nós vemos, conhecidos ou pessoas que estão passando por uma fase tão maravilhosa da vida. Isso também às vezes é questionável. Mas nós temos que pensar que ele é um espírito maduro. Nós somos todos espíritos na jornada da vida. Mas alguns mais jovens, como aqui. Nós temos um casalzinho super jovem, lindo eles aqui, conosco, compartilhando, aprendendo, dedicando um pouco do seu tempo. Mas são jovens. Então eles vão ter as dificuldades da juventude. Mas por outro lado, nós temos a nossa querida, já madura. Nós temos o Norton, já maduro, que já passou por tantas coisas na vida. E assim é conosco quanto espíritos. Alguns tiveram poucas oportunidades na vida, como encarnado. Então é normal ele estar talvez tropeçando aqui, tropeçando ali, como um espírito ainda em desenvolvimento. Enquanto outros, já depois de várias experiências, já aprenderam com as dores, com os aprendizados, e já trouxeram essa bagagem, porque a bagagem moral, ela nos acompanha. A vida, a alma, na matéria, ela vai aprendendo, mas no espírito ficam gravados todos os nossos aprendizados morais, o nosso desenvolvimento ético, moral. Então, esses que estão colhendo mais frutos devem ser espíritos mais maduros. Pensemos assim. Se está muito difícil para mim é porque eu sou muito jovenzinho. Mas vamos aí tomar o rumo de nossas vidas e fazer dessa vida uma oportunidade melhor. Não respondi o porquê eu. Mas eu acho que eu deixo com vocês
algumas reflexões que nós poderemos buscar através de estudo, através de consolo, através da prece, de que nada é por acaso e que nós vamos superar. Faz parte. Muito obrigada.